Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nesta quinta aula, vamos falar sobre a eclesiologia da vocação. Será o nosso palestrante de hoje, o padre Alessandro Mendonça, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Então, o tema que foi nos dado para a gente trabalhar um pouco foi sobre a eclesiologia da vocação. Pode passar, por favor? E é interessante, a primeira coisa a gente dizer é que não tem como trabalhar a questão, né, da igreja sem esse vínculo com a questão vocacional. Não existe igreja sem vocação e vice-versa, né? Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. Se a gente for olhar na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, a gente vai ver um pouco aí mais para frente, a gente vai ver que o povo de Israel é um povo vocacionado. E é esse povo vocacionado que forma a igreja de Jesus Cristo, né? Forma a igreja do Senhor, né? Então, não tem como a gente desvincular o tema vocação, né, do tema igreja. A gente vai trabalhar um pouquinho nessa ordem, né, um pouquinho sobre introdução, origem, finalidade, natureza, missão, vocação, trazer um pouco o tema do povo de Deus, que é um tema que foi resgatado pelo Vaticano II, depois a Igreja de Cristo, trazendo agora para a questão mesmo da catolicidade, e a transcendentalidade da igreja, né? Então, a gente vai seguir um pouco esse caminho. Espero que eu não demore muito, né? A gente tem uma hora para falar e depois temos um tempinho para poder discutir. Todo mundo está me ouvindo bem? Tranquilo? Ok, então podemos passar. Então, primeiro, introdução, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a eclesiologia procura entender o envolvente mistério da igreja, sua origem, natureza, estrutura, história, vocação e missão, né? Como disse, não tem como a gente falar de igreja sem a gente falar de vocação e vice-versa, né? Então, a eclesiologia, que é um tema próprio da igreja, procura entender o envolvente mistério da igreja. Ou seja, quanto mais a gente conhece a igreja, mais a gente aprende a amá-la. Quanto mais a gente conhece a igreja, mais a gente entende o nosso lugar dentro dela, a nossa vocação, a nossa missão dentro dessa igreja, uma vez que nós somos igreja. Pelo batismo, todos nós somos igreja. Então, precisamos ter essa conexão e essa verdade, a gente vai ver que é uma verdade, é um dogma de fé nosso enquanto cristãos católicos, né? Pode seguir? Quem está nos ajudando aí, colaborando?
Então, aí nós temos apenas o termo igreja, definido em grego, latim e hebraico, não vou descer a esses dados, né? Não é o nosso objetivo aqui, trabalhar a questão dessas definições. Pode passar o slide. Então, o ramo da teologia dogmática, por vezes encontrada como teologia sistemática, teologia cristã. A eclesiologia é um ramo da teologia dogmática, ou seja, é um dogma da nossa fé, né? Um dogma de nossa constituição, né, de espiritualidade. Não temos como a gente negar o valor, a importância da igreja na nossa vida, na nossa caminhada. Pode ir passando. Então, um pouco da origem, a gente vai ver que a igreja não é somente uma organização social e administrativa, mas a continuação do mistério da encarnação, né? A gente muitas vezes tem essa ideia, principalmente nós que somos da vida consagrada, ministros ordenados, a gente não tomar cuidado, quem já é pároco, né, quem foi pároco, e pensar que a igreja é apenas uma organização social, né? Porque, de certo modo, a igreja ela é tida para o Estado como uma empresa. Penso que é do conhecimento de todos. A gente tem que prestar contas, a gente tem que prestar todas as, né, todas as justificativas necessárias, como qualquer empresa dentro do Estado brasileiro. Porém, a igreja não é apenas uma organização social, né, administrativa. Ela é uma continuação do mistério da encarnação, né? Do mistério da encarnação do Cristo em cada batizado, em cada batizado. Então, é importante a gente perceber isso. Ela não deixa de ser uma organização social também, né? Até porque o Estado nos força a ser uma organização social. Porém, não só, né? A sua função maior é continuar o mistério da encarnação, né, de Jesus Cristo. Podemos seguir? Então, o Antigo Testamento, né, a gente vê, principalmente aí em Isaías, essa questão das terminologias, cidade santa, a igreja, né? Cidade santa, cidade esposa, casa-templo de Deus, né? Em Êxodo a gente vê, por exemplo, o próprio Deus ensinando, mandando e ensinando o povo a construir igreja, a construir templos, né? Dizendo até que o povo deve ser fiel, né, àquilo que ele disser, aquilo que ele ensinar, né? Então, a igreja é uma vontade de Deus, né? É um projeto de Deus, não é um projeto humano apenas, não é apenas uma junção de pessoas, mas é um projeto divino. Desde o Antigo Testamento a gente percebe isso. Depois fica aí o slide, essas leituras todas aí, tanto de Isaías, né? Isaías, Êxodo, vai nos ajudar a compreender essa imagem de que sempre Deus quis, né, formar uma igreja, né? Deus quis formar o seu povo, a cidade santa, né, a cidade esposa, né, a casa, né, e templo de Deus, né, o seu templo, né, o templo que é, de certo modo, não o templo apenas tijolo, bloco, né? Herbert falava que a gente está construindo aqui a igreja, o santuário, não é só esse templo, né? Mas o templo enquanto também ser humano, né? Paulo depois vai nos ajudar a entender isso, que o ser humano é templo do Espírito Santo, né? Então, esta é uma vontade divina, a vontade de Deus. É assim que Deus quis, é assim que Deus quer que sejamos, enquanto igreja, enquanto comunidade. Não é apenas uma vontade, né, do homem. Talvez, se dependesse da nossa vontade, não sei se a gente conseguiria, de fato, viver, né, a espiritualidade enquanto igreja, enquanto comunidade. Mas é da vontade de Deus que isso aconteça, né? Pode seguir, Heber? Depois do Novo Testamento, trago vários textos aí, não dá tempo para a gente olhar, mas trago alguns resumos. Então, por favor, passa o outro. Então, a igreja tem origem divina, e a gente vê isso nas palavras do próprio Cristo, Mateus 16, 18, quem não conhece essa passagem, né? Quando o próprio Cristo vai dizer que
né? Pedro é pedra, né? E sobre essa pedra edificaria, né, a sua igreja. Então, a origem divina. A igreja tem um mistério divino, ou seja, a cada instante, a cada momento, a gente vai, né, descobrindo e aprofundando esse mistério. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é tentando, de fato, conhecer mais essa igreja, e ela se revela a nós. Então, uma igreja que se revela a nós, né? A revelação plena é Jesus Cristo. Então, esse mistério divino, que a cada momento se revela à humanidade, se revela ao homem. Se a gente não consegue, né, captar, obter a totalidade da revelação, não é por culpa do divino. O divino quer ser revelado, o divino quer ser conhecido, mas é pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, né? Mas ele está o tempo todo, de fato, né, se revelando a nós, né? A igreja tem uma formação divina, então a gente vê a questão da formação dos apóstolos, das primeiras comunidades, até os dias de hoje. E a igreja faz parte de um projeto divino, né? Então, Atos dos Apóstolos aí nos apresenta, de fato, essa questão, né? A igreja faz parte de um projeto divino. Pode seguir? Depois, a gente percebe, através dos cânones, né, através também do catecismo da igreja, a igreja prefigurada desde o princípio do mundo e manifestada pela efusão do Espírito Santo. Será gloriosamente consumada no fim dos séculos, né? Então, aqui a gente já teria muita coisa para poder discutir. A igreja é prefigurada desde o princípio. É um projeto de Deus, um projeto divino para os homens, para a humanidade. A igreja é, de fato, né, sustentada pelo Espírito Santo. A gente está cansado de entender que, se não fosse o Espírito Santo que sustentasse, de fato, essa igreja, já tinha, com certeza, né, acabado. Já tinha perdido, de fato, a sua direção. Se dependesse de nossas atitudes, se dependesse de nossas decisões apenas, então, com certeza, já teria se perdido na história. Mas, por ser guiada pelo Espírito Santo, é que ela permanece. Mesmo entre as nossas confusões, os nossos arranhões, né, as nossas limitações, a igreja permanece, porque, de fato, ela é, né, guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito Divino, né? E ela tem o seu fim último, dizia Padre Valério na abertura, né, da oração, exatamente no fim dos séculos, né? A gente vai ver no final que, né, o fim da igreja é exatamente a santidade. Conduzir a todos à santidade. Como nos ensina São Justino, esse é o fim último. E é, de fato, eu diria, né, a motivação da existência maior da igreja, né? O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor quer que todos, de fato, possam participar da igreja celeste, né? Da igreja, né, da igreja do céu, né, da santidade. Então, isso é importante a gente frisar também. A gente caminha nessa igreja peregrina, mas com os pés no chão, mas com o coração, com o olhar, com um desejo profundo, como reza o Salmo, né? Com aquele desejo que ele completa em nós aquilo que ele mesmo começou. E, sem dúvida nenhuma, isso vai se dar de forma plena no paraíso, né? Na casa santa, né? No céu, na celeste, né? Na Jerusalém celeste. Podemos prosseguir? Depois, a igreja nasceu do dom de Cristo pela nossa humanidade, pela nossa salvação, na instituição da Eucaristia e realizado na cruz, né? Então, eu acho interessante isso. A igreja nasceu do dom de Cristo. Então, nasce pela vontade de Cristo, né? E ela continua, de certo modo, pela instituição da Eucaristia, realizada pelo próprio Cristo na cruz. E a instituição da Eucaristia nada mais é do que, né, a entrega total, a doação total do Cristo pela humanidade.
toda vez que celebramos a Eucaristia, estamos, de fato, não recordando apenas, mas vivendo essa entrega total de Cristo para que todos sejam salvos, para que todos nós sejamos salvos, né? Assim como Eva foi formada, né, do costado de Adão, a igreja nasceu do coração trespassado de Cristo na cruz. Então é muito bonito essa afirmação, né? Essa comparação, assim como Eva foi formada da costela de Adão, a igreja nasce, né, do coração trespassado de Cristo na cruz. Inclusive, a encíclica do Papa, essa última nova, ele trabalha exatamente sobre isso, né? Quem ainda não teve a oportunidade de ler, aí está uma grande oportunidade para ler, para poder entender um pouco essa questão, né, do coração, né, trespassado de Cristo na cruz, né? Ele traz muito essa questão do coração, né? Podemos passar? A finalidade da igreja, a gente já comentou alguma coisa, mas aqui reforçamos. A finalidade é a santidade, a conversão e a salvação. A gente poderia também se perguntar, qual é a finalidade de abraçar uma vocação na igreja? Seja ela qual for, né? Seja ela o ministério ordenado, a vida consagrada, né, a vida laical, a finalidade é essa, né? A finalidade é a santidade, a finalidade é a conversão, a finalidade é também a salvação, não só a salvação pessoal, porque hoje existe uma tentação muito grande de se achar que pode buscar uma santidade pessoal, mas uma santidade que também me leva a trazer outros para o coração de Cristo. Se for uma santidade pessoal que não traz outros para Cristo, é uma santidade duvidosa, porque é onde ficaria o testemunho, por exemplo, dos mártires, aonde ficaria, por exemplo, o testemunho dos santos, né? Então, é uma santidade pessoal, mas não individualista, não intimista. É uma santidade pessoal que deve me levar, que deve levar a outros também a buscar e a viver esta santidade, através do testemunho de cada um de nós batizados, de acordo com a vocação que a gente tenha abraçado, né? Então, ser sacramento da união íntima do homem com Deus, eis a primeira finalidade da igreja. Então, esta é a primeira finalidade, e eu diria a mais importante finalidade. Ser sacramento, né, da união íntima do homem com Deus. Dá para a gente até rezar, né? Então, ser sacramento da união do homem com Deus. Eis a primeira finalidade da igreja. Se a igreja não me leva a fazer uma experiência profunda desse Deus que se revela a nós e que quer ser conhecido por nós, então, qual é o sentido da igreja? Onde estaria, de fato, o sentido? Será que seria apenas um grupo de compadres fofoqueiros, né, de pessoas, né, curiosas? Não, não pode ser, né? A igreja não tem esse objetivo de juntar, né, grupos de fofoqueiros e nem grupos de curiosos. A igreja tem o objetivo de levar e conduzir a todos, né, de fato, esta união íntima com o Senhor, união íntima com Deus. Podemos passar? Então, outra finalidade, ensinar, capacitar, formar na justiça. Isso é muito próprio dos ensinamentos paulinos, né, quando fala sobre a questão, né, da igreja, né? Então, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir, formar na justiça. Por ela, o homem se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, esta é uma outra finalidade da igreja, né? A igreja precisa ter esse dom de ensinar. E a igreja recebe esse dom, né, através dos carismas, né, através, né, da independentemente da gente achar, né, que isso
vem do Espírito ou não, a gente tem que acreditar que, né, o Espírito é quem faz acontecer, né, essas ações no seio da igreja. Né? Então, ensinar é um princípio fundamental da igreja. Né? Capacitar é um princípio fundamental da igreja. Formar na justiça, formar o homem íntegro, o ser humano íntegro. E aqui entraria, por exemplo, a antropologia vocacional, né? Porque, né, como ser santo se a gente não tem uma vida, né, regada na Sagrada Escritura, mas ao mesmo tempo também, né, regada na moral cristã. A gente muitas vezes questiona a igreja, né, dizendo até que seus ensinamentos são ultrapassados, que a igreja não acompanha a realidade do mundo, mas a igreja tem o direito e o dever de corrigir. A igreja tem o direito e o dever e a missão, né, de instruir, de capacitar as pessoas. Claro que sempre na atitude de propor. A igreja não está impondo, propondo a pessoa a buscar um caminho de perfeição, a buscar um caminho de santidade. Né? Então, este ensinar, este capacitar, este formar na justiça, é de fato fazer com que o ser humano possa viver, né, numa vida íntegra, numa vida capaz de servir a Deus e amar, sem dúvida nenhuma, o seu irmão, né, a sua irmã. Então, isso é importante, independentemente, repito, da vocação que a gente vem abraçar. Isso é para todo cristão batizado, é para todo cristão, de fato, que se coloca no segmento de Jesus Cristo. Podemos passar? A natureza da igreja. Então, vamos ver aqui de forma rápida também. Pode passar, por favor. Então, a igreja é cristocêntrica, né? Assumindo assim as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Né? E no início, nas primeiras comunidades, houve muita confusão. Nós hoje chamamos de heresias, que foram combatidas. Grupos que defendiam a humanidade de Cristo, mas não defendiam a divindade. Grupos que defendiam a divindade e não defendiam a humanidade. Não, a igreja, ela é, né, o corpo místico de Cristo na sua totalidade, né, na sua humanidade. Se a gente olha para a paixão, para a crucifixão, a gente tem que olhar para uma realidade concreta. Né? O sangue de Cristo derramado pela humanidade não é metiolate, né? Não é tinta vermelha, mas é sangue, é sofrimento, é paixão. Então, a sua humanidade ali entregue, de fato, né, para a salvação do homem, para a salvação das pessoas, assim como a sua divindade. Né? Ele, ao abraçar a humanidade, ele não deixou de ser divino. Pelo contrário, como diz alguns pensadores, quanto mais humano o Cristo foi, mais divino ele se revelava. Né? E penso que isso serve também para nós. Quanto mais somos cristãos, humanos, humanizados, capazes de relações sadias, de relações boas entre nós, mais a gente vai mostrar que carregamos em nós o Cristo, a divindade do Cristo. Né? A capacidade de amar o outro, a capacidade de perdoar o outro, a capacidade de dialogar, a capacidade né, de aceitar a existência do outro, é, sem dúvida nenhuma, uma atitude também, não só humana, mas uma atitude divina. A gente vive em um mundo diversificado, o Papa Francisco vem sempre falando sobre isso, e exatamente por esta falta de respeito à diversidade é que a gente vê hoje tantas guerras, né? Tanto mal, o homem fazendo ao próprio homem, né? De modo especial aqueles que se acham que estão no poder e que podem fazer tudo, né? E a gente percebe que a humanidade do homem deve também fazer com que ele revele a divindade que está nele, né? A divindade. Então, saber perdoar, saber dialogar, saber amar o diferente, saber conviver com o diferente, é, sem dúvida nenhuma, um dom precioso de alguém que carrega dentro de si o dom divino de Jesus Cristo.
e a igreja vive disso, né? Ela é cristocêntrica, Cristo no centro, né? E Cristo na sua totalidade, na sua humanidade, na sua divindade. A gente também corre muito risco hoje com algumas correntes de espiritualidades dentro da igreja, né? Que quer, de certo modo, resgatar um Cristo, parece que sem cruz. Isso existiu lá no início das primeiras comunidades, né? E parece que nos tempos atuais nós estamos resgatando isso. Um Cristo sem cruz, uma religião sem compromisso, uma religião sem regaçar as mangas, uma igreja sem comunidade, por exemplo, né? Uma igreja sem comunidade. O quanto que a gente hoje vê e ouve pessoas que se dizem católicas, cristãs, que vão nos santuários, nos grandes santuários, Santuário Aparecida, na Lapa, aqui na Bahia, agora mais de 100 mil pessoas, por exemplo, na Romaria para Padre Cício Romão, mas muitas vezes pessoas que não têm vida de comunidade. É uma espiritualidade perigosíssima. Não estou aqui questionando, né, a Lapa, não estou questionando os grandes santuários, as grandes romarias. A gente apenas tem que questionar, né, o senso de comunidade, que muitas das vezes não se tem. E não existe igreja online, não existe igreja, né, sem a pertença direta a uma comunidade. Isso é unir a humanidade e a divindade, né? Então, a gente não pode correr dos conflitos da nossa paróquia, não pode correr dos conflitos de nossos grupos, nossas pastorais, né? Porque a gente acha que está no meio de pessoas santas, né, acabadas, prontas. Não, pelo contrário, né? É nesse meio que a gente deve viver, né, o ser igreja, o ser comunidade. Então, essa questão da humanidade, divindade da igreja, isso é muito importante para a questão também vocacional, né? Hoje, na vocação, a gente precisa trabalhar muito a questão da antropologia, que é a humanidade do ser humano. Para que alguém venha abraçar uma vocação na igreja, ele tem que, no mínimo, ser uma pessoa humanizada, trabalhada, equilibrada, né? Que a gente poderia dizer um pouco que, né, capaz de dialogar com o mundo que vivemos. Não significa que vai aceitar tudo, e nem deve aceitar, mas dialogar sempre, né? Quem não tem essas capacidades não pode abraçar uma vocação, seja ela qual for. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, a igreja, aí algumas definições, ela é una, santa, mãe, esposa, educadora, né? Então, algumas, né, finalidades da igreja também, né? São palavras que a gente utiliza bastante. A igreja é mãe, né? A igreja é educadora, a igreja é santa, a igreja é una. Aí, quem nos ajuda, né, é a carta encíclica Marti et Magistra, de São João 25, São João 23, São João 25, né? São João 23, né? Que nos ajuda a entender a igreja nessas, né, categorias, né? E não vamos aprofundar nenhuma delas, assim, de forma direta, mas eu deixo aí também, né, algumas sinalizações para quem quiser pesquisar e aprofundar mais nessas terminologias. Podemos passar? Então, o Espírito Santo, aí o livro da sabedoria, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Então, é o Espírito Santo de Deus, como a gente fala, que é capaz de, nas diferenças, nas dificuldades que a gente encontra, até mesmo na convivência de comunidade, de nos ajudar a superar tudo isso, né? Então, o Espírito Santo educa, né? O Espírito Santo, né, ele afasta, né, dos pensamentos insensatos, da iniquidade, das atitudes maldosas, que acaba muitas vezes a gente tendo, né, quando não de forma direta, mas pelo menos no pensamento, no coração, quantas das vezes a gente alimenta pensamentos negativos, pensamentos frustrados contra o outro, né? O Espírito Santo é quem, de fato,
nos ajuda nesse processo de purificação na vivência de comunidade, na vivência de nossa vocação. Seguir. Missão e vocação também são duas palavras que não pode separar, né? Porque a gente sabe que a vocação é uma iniciativa divina, como a igreja foi uma iniciativa divina, a minha vocação é uma iniciativa divina, a sua vocação é uma iniciativa divina, e toda vocação é para uma missão, né? Então, a gente é chamado para poder, de fato, né, servir, se colocar a serviço. A igreja é chamada para se colocar a serviço. E eu, enquanto vocacionado, sou chamado também a me colocar a serviço, né? Então, ide ao mundo inteiro e anunciai o evangelho, ensinai o que eu vos ensinei. Aí está, né, o sentido da missão. A missão é levar o evangelho, né? É apresentar Jesus Cristo. Não é apresentar uma filosofia bonita, uma poesia que a gente acha bela, não. É apresentar o Cristo. Os vocacionados, as pessoas não podem ser confundidas, enganadas, iludidas, né? No caminho, muitas vezes, a gente tenta iludir as pessoas, confundir as pessoas para que elas venham para a igreja, para que elas participem. Não. A gente precisa apresentar Cristo como ele é. E a pessoa é livre para segui-lo. É livre para segui-lo, né? Anunciar o evangelho, ensinar, né, a todos, sem distinção. Pode passar? Plantar no coração de cada pessoa a semente do amor e da caridade. Manter todos no caminho certo, né, ensinado por Jesus, né? Levar ao reino dos céus. Essa é a missão da igreja. E também a missão nossa, porque nós somos igreja, né? Conduzir a todos ao reino dos céus, né? Pode seguir? Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. E então chegará o fim, né? Ide e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Então, esta é a missão da igreja, a missão de cada um de nós. Pode prosseguir, para a gente adiantar um pouquinho. Missão dentro e fora da igreja. Então, aqui a gente podia trabalhar a questão também, né, dessa missão interna e externa, né? Mas não vamos aprofundar, nosso tempo é curto. Eu deixo também algumas citações aí mais diretas, para que a gente possa, né, conhecer melhor essa dimensão. Pela sua própria missão, a igreja faz a caminhada de toda a humanidade e partilha a sorte terrena do mundo, né? Então, é muito importante esse parágrafo, porque a missão da igreja, ela faz a caminhada de toda a humanidade. Mesmo aqueles que não são igreja, a igreja não fala diretamente para eles, mas a igreja espera que eles acolham os seus ensinamentos, né? A igreja partilha a sorte terrena do mundo, né? Então, aquilo que eu dizia, a gente está aqui com os pés no chão, mas com um desejo profundo de viver a experiência de santidade, né? A igreja é como que o fermento, e por assim dizer, a alma da sociedade humana, chamada a ser renovada em Cristo e transformada em família de Deus, né? Então, a igreja é um fermento que vai, né, fermentando a vida das pessoas, né? O evangelho, ele é proposto, mas ele vai tocando o coração dos homens, né? E a partir daí, esse homem vai, de fato, se tornando também outros Cristos, né, dentro da própria comunidade, né? Cristo é chamado a ser renovado em Cristo. Cristo é, de fato, o modelo de igreja, o modelo de humanidade, né, para todos nós, né, para toda a família de Deus.
Podemos passar. A teologia da vocação, aí dentro do campo da missão, né? Por que uma teologia da vocação? Como eu disse, a vocação é um ato teológico e antropológico, né? Porque envolve Deus e o homem. Então, envolve aquele que chama e aquele que responde. E dom, que vem do alto, iniciativa do Pai, que atrai a si uma criatura sua, por um amor de predileção e em ordem a uma missão especial. É bonito as palavras, por exemplo, dos profetas, quando quando coloca Deus defendendo o seu povo, Deus que escuta o clamor daqueles que sofrem, que desce para vir, de certo modo, acudi-los. Deus que cuida dos seus como a galinha cuida do seu pintinho. Veja que imagem bonita, né? Então, a vocação é um dom que vem do alto. A iniciativa é do Pai, que atrai a si uma criatura sua. Atrai a si uma criatura sua. E atrai por amor. Nós somos prediletos, né? Fazemos parte da ordem e da missão especial dada por Deus, né? É Deus que no íntimo inspira a alma o desejo de abraçar o projeto, né? O seu projeto, o projeto dele, seja no matrimônio, como na vida consagrada, como no ministério ordenado, né? Então, em qualquer situação, é ele, né? Depois, seguindo, né, o fato de Deus escolher alguém com amor de predileção, no entanto, não obriga a pessoa escolhida, porque sua eleição se torna convite. Ser igreja é um convite. Como a gente falava no início, né? Igreja não é um sindicato. Nada contra as organizações sociais, as organizações de sindicato, nada contra. Mas a igreja não é um sindicato, né? A igreja é, de fato, formada, né, por pessoas prediletas, que não são obrigadas a nada, porque a eleição se torna convite diante do qual a pessoa é livre para responder sim ou não. Ao mesmo tempo, porém, Deus tem um jeito todo particular de se aproximar do homem, que quase ninguém resiste, como diz o profeta Jeremias, né, em responder sim. Né? O profeta Jeremias vai dizer isso, quem não conhece aquela passagem, tu me seduziste e eu me deixei seduzir, né? É esse o processo vocacional. E se não passar por aí, a missão da igreja não vai ter um significado de fato, né? Não vai alcançar o seu verdadeiro objetivo, né? Porque os homens que são igreja não estão de fato, né, ali como homens vocacionados do Pai, né, vocacionados de Deus, né? Então acontece exatamente o que acentua Jeremias: seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Pode passar? Então, características da vocação dentro da eclesiologia vocacional. Pela sua natureza dialógica, a vocação é relacional, né? Relacional, comunitária, missionária e dinâmica. Por isso que eu disse que não tem como falar de igreja sem falar de vocação. Por isso que não tem como falar, né, que sou católico, sou cristão e não pertenço a uma comunidade. Por natureza, né, a vocação ela é vivida dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, né, concreta, assim como a cruz de Jesus, concreta, não de uma igreja fantasma ou de uma igreja pessoal, como eu penso que deve ser, mas a igreja de Cristo, como o Evangelho nos apresenta, né? A origem de toda a vocação está na relação com a Santíssima Trindade. Só quem ficou seduzido e permanece na intimidade pode entender a beleza e a riqueza desta pérola preciosa. Ao contrário, né, não vai encontrar sentido para ser igreja, para ser comunidade. Talvez está aí
faltando na vida de muitos de nós exatamente essa relação íntima com o Senhor. Né? Entraria aí a questão da oração, né? da meditação da palavra, entraria tantos outros aspectos que a gente podia estar trazendo dentro desse contexto da vocação, né? Da eclesiologia da vocação. Podemos passar? O diálogo pessoal com Deus também é comunitário, nos dois sentidos. De um lado, acontece numa comunidade bem concreta, né? De outro, Deus chama mediante o clamor do povo que sofre. A missão. Então, a vocação é comunhão com a Trindade que se traduz concretamente na experiência de verdadeira intimidade e irmandade, melhor, irmandade. Né? Ela é comunicação, isto é, vida de comunhão e de participação. Podemos passar para não... Já o meu horário está terminando, o Valério já está coçando o pescoço, né? Ainda dentro das características da igreja, responder ao chamado é inserir-se na vida da comunidade. Né? Com uma missão bem precisa, tomar parte ativa na construção do reino. Vocação não é isolamento, busca de satisfações, de realização pessoal, não é realizar projetos pessoais, mas dar a vida pela defesa da vida. Dar a vida pelo Evangelho. Né? A gente, quando provoca o jovem, muitas vezes ele diz assim, não, eu já sei qual é a minha vocação. A minha vocação, né, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas vocação não é, muitas vezes, o que eu quero. Quase nunca é o que eu quero. Vocação é o que Deus quer. Porque se não for o que Deus quer, não é vocação. Pode seguir, por favor? Vamos para não atrasar. Então, a igreja, a gente vê, né, resgatando aí, povo de Deus, o corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Terminologias também dadas no Novo Testamento e resgatada pelo Vaticano II, de modo especial essa figura de povo de Deus. Né? Pode passar. Corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça, homem, o corpo. Então, Cristo é a cabeça da igreja, né? É ele, de fato, que é a igreja em si. Nós somos os membros, o corpo. São Paulo trabalha muito bonito isso, né? Dentro de uma eclesiologia paulina, né? Que, né, a igreja é como um corpo que trabalha junto, harmonicamente, que quando, de certo modo, né, está doente, todos sente por aquele que está doente. Quando um está bem, está feliz, todos se alegram com aquele que está bem, que está feliz. Que a mão não pode dizer ao dedo que não precisa do dedo, né? Ou seja, todos têm sua importância, têm seu valor dentro da igreja, porque todos são vocacionados por Deus, né? Todos são amados por Deus, né? Então, isso é riquíssima, essa imagem, né? Da igreja como corpo místico, da igreja como povo de Deus, da igreja como Cristo cabeça e o homem corpo. Povo de Javé, povo de Deus, povo da aliança. Pode passar aí. Catecismo da Igreja Católica, né, os números aí, falando ainda da igreja, da missão, reunião, aliança, características, vocação, profeta, função real. Né? Então, esses números aí que a gente cita, tirado do Catecismo da Igreja, vai trabalhar a igreja dentro dessas temáticas. Né? Reunião, aliança, características, vocação, profeta, função real. Um pouco daquilo que a gente já sabe do nosso batismo. Né? O batizado, ele é, por excelência, né, rei, profeta e sacerdote. Né? Então, a gente tem essa consciência. Agora, a gente precisa, de fato, aplicar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, na vocação que a gente abraçou, essa dimensão batismal, né, essa dimensão do nosso batismo. Né? A relação vertical, a igreja,
Deus, igreja e homem, e a relação horizontal, Jesus, igreja e homem, né? Então, não podemos tirar os pés do chão, porque somos humanos. Quando somos chamados por Deus, ele chama a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, com essas limitações, com essa dificuldade, dentro desta realidade, dentro desse contexto. Ele não tira o homem do seu contexto, né? E a gente responde a Deus exatamente dentro desta realidade. Assim como a gente não pode também tirar, né, afastar de Deus, cabeça, né, daquele que nos guia, daquele que nos orienta, né, a oração, né, a nossa relação espiritual com o divino. Então, quer dizer, uma coisa está interligada. E a igreja, ela vive essas dimensões, a relação vertical e a relação horizontal. E na nossa vida particular, na nossa vocação pessoal, é a vida orante do homem que reza, do homem que está o tempo todo vigilante, né? Mas também do homem comprometido, comprometido com a igreja na sua missão, comprometido com o irmão, principalmente o irmão mais necessitado, aqueles que mais precisam, né, dos favores da igreja, dos favores da comunidade. Então, uma comunidade que se reúne, uma comunidade que reza, uma comunidade que celebra a Eucaristia, é uma comunidade preocupada também com as realidades sociais, com aquilo que está à sua volta. Não é uma comunidade, né, omissa, não é uma comunidade que não vê, né, o sofrimento do outro, a dor do outro. Então, é preciso a gente ter isso em mente, a relação vertical e a relação horizontal. Podemos seguir? Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas nos chamou à sua luz maravilhosa. Então, é esse o povo escolhido por Deus, é esse o povo, né, que tem a missão de levar o evangelho e de ser evangelho, muito mais do que levar, mas ser evangelho, né, na vida dos outros. Vamos lá, está concluindo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, andarei entre vós, sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Pode seguir, alguns textos bíblicos para iluminar, né? Então, detentores da fé transmitida aos santos, conjunto de carismas, né? A igreja é detentora da fé transmitida aos santos, né, conjunto de carismas, né? Como eu falei, né, o Espírito Santo suscita tantos carismas dentro da própria igreja, e dentro da igreja tem lugar para todos, né? Se a gente for olhar, ninguém fica de fora, né? Ninguém fica de fora por falta de um carisma, ninguém fica de fora por falta de uma missão. Eu costumo dizer que pode faltar trabalho lá no mundo, na sociedade, mas na igreja está faltando operários, está faltando trabalhadores. Ou, como ensina São Justino, não está faltando operários, está faltando suscitadores, pessoas que suscitem, de fato, homens e mulheres para o serviço do reino de Deus. Pode prosseguir? Igreja de Cristo, vamos passar. Então, a Lumen Gentium, número 8, vai dizer que esta é a única igreja de Cristo, que no credo confessamos-se una, santa, católica e apostólica. Né? Quando a gente fala única igreja de Cristo, a gente não está aqui tratando de uma maneira preconceituosa ou isoladora das outras, mas é uma verdade de nossa fé, uma verdade da fé, né? Esta é a única igreja de Cristo, que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica, né? Então, para nós, isso deve ser, de fato, vivido de uma maneira radical, séria, né? Verdadeira, né? Não podemos negar aquilo que é dogma de nossa fé. Podemos levar mais à frente, formada inicialmente por apóstolos, discípulos, algumas mulheres e Maria, sua mãe.
né? E aí a gente tem a descida do Espírito Santo, Pentecostes, que, né, a gente costuma dizer que ali brota de fato a igreja, nasce de fato a igreja enquanto corpo místico, né, de Cristo, né, através da força do Espírito Santo enviado pelo próprio Filho, né? Então, ela é iniciada pelos apóstolos, pelos discípulos, né? E com algumas mulheres, eu diria muitas mulheres, né? Mulheres que, como Maria, tantas Marias, e hoje também, o que seria da igreja sem as mulheres, né? Continua, de fato, a missão de Cristo pelo mundo, né? Então, isso é importante. O mesmo Espírito que desceu em Pentecoste desce também hoje, não é outro Espírito, né? Podemos seguir? Formou a Bíblia, né? Ninguém tem dúvida disso, né? A igreja, desde o início. A igreja tem um único Papa, desde São Pedro, né? Possui uma única doutrina, não pode ser negociada. A gente pode dialogar, mas não negociar, jamais, a doutrina, aquilo que acreditamos. E na igreja existe a unidade litúrgica. São princípios básicos, porém fundamentais, para que a gente possa, de fato, classificar uma igreja. Sem isso, a gente poderia dizer que é um grupo qualquer, menos uma igreja, né? Então, vamos lá? Aí tem alguns textos também que nos ajudam. É católica porque Cristo está presente nela, né? Onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica, né? Tem um santo que diz, né, que onde está o bispo está a igreja, né? A gente pode dizer que aonde está Cristo está a igreja, né? Onde Cristo se faz presente, a igreja está presente. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Cristo, a igreja se faz presente, né? Então, eu estou presente. Então, isso é muito bonito. Desde as grandes catedrais, né, às comunidades básicas, comunidades de base, que muitas vezes nem capela tem, celebra em suas casas, celebra debaixo de um pé de árvore, a igreja se faz presente ali, porque ela mantém, né, aquela unidade. Ela mantém todos aqueles princípios básicos, mas fundamentais para poder se classificar como igreja, como comunidade. Podemos continuar? E aí, a dimensão transcendentalidade, a dimensão transcendente, né? A igreja tem essa dimensão, né? Ou seja, povo de Deus na terra, mas povo de Deus no céu, né? Então, a igreja é apresentada nas cartas paulinas e deuteropaulinas, Efésios, Colossenses, como o Cristo prolongado que continua a viver, né, na terra, que continua a viver entre nós, entre os homens, né? Eclesiologia transcendente, né? Então, a igreja caminha, peregrina, através de vários carismas, através de várias vocações, mas com um único objetivo, a santidade. O único objetivo, chegar até a experiência final com Deus, né? Esse é o caminho que a igreja trilha, né? Que nós, estando dentro dela, também trilhamos, né? Trilhamos o mesmo caminho, porque a igreja somos nós. Vamos lá? Para concluir, essa importante eclesiologia, surgida já no cristianismo primitivo, abrange 3 aspectos: pré-existência da igreja, né? Uma igreja que já pré-existia antes mesmo de Cristo, como a gente viu lá nos primórdios, no Antigo Testamento, né? É uma igreja que nasce e brota da vontade de Deus, para formar, para educar, para, né, basta a gente lembrar os mandamentos, né, que Deus entrega a Moisés, o fim escatológico da igreja no reino de Deus, né, e aspectos cosmológicos, ou seja, toda a criação, como diz Paulo, geme como em dor de parto, até de fato alcançar, né, a plenitude da
santidade, né? Então, tudo que Deus criou, Ele criou para a santidade. Tudo que Deus criou, Ele criou para Ele, né? Então, aspectos cosmológicos, aí que também o Papa Francisco trabalha muito, está dentro também de uma das dimensões da igreja enquanto, né, transcendente, né? Da igreja enquanto transcendente. Não só o cosmo visto aqui, no sentido da terra, né, da planta, da árvore, da água, mas daquilo que Deus criou, e que tudo que Deus criou é bom e será resgatado. Será, de certo modo, né, resgatado por Deus, na sua totalidade, né? Então, essa visão é muito bonita também, né, a pré-existência da igreja, o fim escatológico da igreja no reino de Deus, e o aspecto cosmológico, lembrando que tudo que foi criado deve ser salvo por Deus. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco, acompanhando cada etapa dessa caminhada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz a cada um de nós. Até a próxima aula e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.